Carlos abrir Filipenses, capítulo 3. Filipenses aqui da minha Bíblia foi arrebatado. Filipenses, capítulo 3, vamos ler a partir do verso de número 7. Amém? Diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que em alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus, te damos graça, Pai, por essa noite aqui reunidos para poder aprender, sermos exortados, corrigidos e edificados mediante a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me dar graça, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra aqui venha de refrigério a cada coração, venha encorajar, venha fortalecer, venha dar ânimo a cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor. E te peço, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, que seja Teu Espírito, Pai, falando através de mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus e amém. Amém? Podem se assentar. Queridos, o tema da minha reflexão hoje é: os nossos desejos nos definem. O tema dessa reflexão é: os nossos desejos nos definem. O meu objetivo é mostrar que um coração regenerado, ele redefine totalmente as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Um coração que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, ele já não tem mais os desejos que tínhamos anteriormente. Talvez o que mais temos visto hoje é a busca por satisfação. Não é à toa que nós vemos um grande despertar aí. Dizem que a geração Z são a geração que não querem mais baladas, que não querem mais noitadas. Essa geração é uma geração que querem se dedicar aos esportes, que querem buscar essa satisfação no esporte, muitas das vezes. As baladas para eles agora têm que começar às 4 da tarde e terminar no máximo às 10 da noite. Porque ninguém quer mais virar a noite, em noites. E a grande verdade é que nesse desejo, muitas das vezes esse despertar para o esporte hoje tem tido essa dopamina, essa serotonina, vários outros hormônios do prazer e da satisfação que as pessoas despertam quando praticam esses tais esportes. Isso é o que a gente tem visto. A geração Z, na qual eu me incluo, mentira, eu já sou da anterior, mas a gente vê que as pessoas buscam satisfação, buscam desejo, buscam paixão. Muitas das vezes isso é o que perdura também no coração da maioria das pessoas, a satisfação, o desejo, o anseio pelas coisas terrenas. E nós vemos que quando nós temos essa busca desenfreada pelos nossos desejos, quando nós temos essa busca ansiosa pelos nossos desejos, muitas das vezes a tendência dessa geração, a tendência das pessoas é se adoecerem. A gente tem visto que, embora tenhamos tido esse despertar, ainda existe um grande número de pessoas que estão aí dentro das suas depressões, desses outros doenças mentais que a gente tem visto, Isso é o que tem acontecido com muitas dessas pessoas que buscam esses desejos desenfreados. Às vezes a gente não vai conseguir satisfazer todos esses desejos simplesmente com as coisas terrenas. Agostinho vai dizer que nosso coração ele tem um buraco que é do tamanho de Deus. Eu digo um pouco mais, eu digo que não só um buraco do tamanho de Deus, eu acredito que o nosso ser por inteiro, ele só é preenchido quando tem Deus por completo. Não é simplesmente um tapa-buraco para nós. Nós só vamos ser preenchidos quando Deus for, de fato, tudo em nós. E é isso que a gente vê quando nós vemos os desejos das pessoas hoje. Os desejos nos definem porque é eles que nos impulsionam.
É Ele que nos tira do lugar, é Ele que nos faz mover, é Ele que nos faz sair todos os dias da nossa cama. Muitas das vezes nós acordamos com o desejo de eu quero buscar, trabalhar, eu quero me esforçar, eu quero estudar para poder, de fato, ter uma vida melhor. E é isso que nos impulsiona muitas das vezes. E quando nós vemos esse desejo, que às vezes é um desejo terreno, nos impulsionando, pode ser coisas até boas. Como diz, nós temos deveres sociais, nós temos deveres conjugais, nós temos deveres familiares. Esses desejos, esses deveres em que nós temos, são para ser sanados, né? Nós estamos aqui, nós somos seres sociáveis e temos que cumprir as nossas obrigações como cidadão. Mas quando isso começa a tirar o nosso sono, a tirar as nossas noites, começa a ser um anseio de tal forma que nós não conseguimos mais viver feliz, começa a ser um problema para nós. A verdade é que esses anseios, esses desejos, ele é transformado quando nós cremos em Cristo. Paulo, quando ele converteu, ele teve seu coração totalmente transformado, teve o seu coração totalmente mudado. E quando nós pensamos em Paulo, por exemplo, ele vai dizer que ele considera tudo como perda, porque ele ganhou um ser, ele ganhou algo supremo, muito maior do que ele tinha, muito maior do que ele desejava, muito maior do que ele ansiava. E Agostinho ele vai falar que a felicidade ela consiste em se regozijar-se em ti, por ti e por amor a ti. E essa é a verdadeira felicidade para o crente. E ele diz ainda mais, apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo o maior das aventuras, e encontrá-lo a maior de todas as realizações. A grande verdade é que muitas das vezes nós vivemos um tempo em que essas coisas para nós tende a ser como radical demais. Eu conversava ontem com a minha esposa no carro, a gente estava falando, eu falei com ela assim, já parou para pensar como que nós vivemos uma linha tênue entre o crer e o viver? Não é uma ponte grande na nossa fé com a nossa prática, mas é uma linha muito fraca. A nossa fé, ela não reflete na nossa vida, muitas das vezes. E essa linha é muito tênue. Qualquer coisa arrebenta, qualquer coisa dissipa, qualquer coisa acaba. E muitas das vezes nós não conseguimos viver isso na prática, porque nós não temos mais satisfação em Deus. Nós não conseguimos ter uma satisfação nele, na qual nós falamos assim, nada me importa, só Cristo me importa, só Cristo é meu alvo, só Cristo é o meu centro, só Cristo é a minha esperança. E a verdade é que nós vivemos essa linha tênue entre a fé, uma fé medíocre, uma fé mediana, uma fé baixa, uma fé rasa, que não aprofunda e que não vive uma fé prática. O Salmo de número 73, ele vai falar assim, a quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Asaf, ele fala que, aliás, depois dele analisar no Salmo 73 a vida dos ímpios, ele fala que ele quase teve inveja dos ímpios, porque eles estavam prosperando, eles não tinham problemas, eles não tinham doenças como muitas das vezes ele passava. Depois ele refletir sobre tudo isso, ele fala que ele quase tropeçou. Mas depois ele faz essa reflexão e faz essa confissão. A quem tens no céu, senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. E a grande verdade, queridos, é que Agostinho, Asaf, Davi, com seus salmos, e todas essas pessoas que têm um desejo profundo por Deus, não são pessoas especiais, não são pessoas diferentes, não são pessoas com espiritualidade elevada, não são pessoas que têm mais um coração transformado do que o nosso. O que eles vivem, o que eles falam, o que eles escreviam, nada mais é do que uma fé cristã comum, que deveria ser comum para nós e para todos os outros. Uma fé cristã prática, uma fé cristã que desfruta de fato daquilo que Cristo nos deu, daquilo que Cristo nos entregou, daquilo que Cristo nos abençoou, que é a grande dádiva da salvação. E ele vai falar que isso não é uma fé diferente, não é uma fé profunda demais. É uma fé cristã comum, que deveria ser comum para mim, que deveria ser comum para vocês, que deveria ser comum para todos nós.
uma fé que ama a Deus acima de todas as coisas, uma fé que se satisfaz no Criador, se satisfaz naquele na qual nos criou e nos chamou para uma vida eterna de satisfação nele. O apóstolo Paulo, ele é um homem que não se encaixava nessa vida na qual nós buscamos hoje. O apóstolo Paulo, quando ele foi a Cristo, ele não foi a Cristo para ganhar coisas. Ele não foi a Cristo para ter um casamento abençoado, ele não foi a Cristo para ter uma empresa bem-sucedida, ele não foi a Cristo para poder ter o seu cargo, ser promovido do seu cargo na empresa, não, muito pelo contrário, ele foi para Cristo e ele perdeu todas essas coisas. Paulo foi para Cristo e ele teve tudo tirado dele. É interessante que hoje nós pregamos, venha a Cristo que você vai ser feliz, venha a Cristo que você vai ser satisfeito, venha a Cristo que sua vida vai ser mudada. É verdade que a nossa vida vai ser mudada, queridos, quando nosso coração mudar, quando nosso desejo por Ele mudar. Deus não é um Deus que mente. Aliás, o que Jesus diz para nós? Buscai o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nada disso é mentira. Mas a satisfação tem que estar no Criador, em Cristo, em Jesus. Paulo, ele teve tudo tirado dele. Ele não foi um desses pregadores da prosperidade na qual diz: venha que eu vou te dar mais. Venha que você vai ser abençoado. Mas ele teve tudo tirado e ele continuou a sua trajetória. Mas, quando nós entramos aqui no texto, nós vemos que a carta que Paulo escreve, ela estava... Essa carta, quando Paulo escreve, ele estava preso. É interessante a gente pensar que a carta de Filipenses, escrita na prisão, é uma das cartas em que mais fala sobre alegria e alegrai-vos. É interessante que nenhum desses momentos Paulo diz assim: ore por mim para que eu seja liberto, ore por mim para que eu saia dessa prisão, ore por mim para que acabe esse sofrimento. Paulo não pede em momento algum isso, muito pelo contrário. A carta, ela tem como objetivo agradecer pela oferta dos irmãos ali através de Epafrodito. Tem como objetivo animar os crentes a permanecerem firmes na fé pelas perseguições, a exortar a unidade e a humildade, a avisar sobre os falsos mestres que queriam impor práticas judaicas ali. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não tinha intuito de pedir por libertação, por sanar os seus sofrimentos. Muito pelo contrário, ele pedia para que os irmãos continuassem firmes na fé, prosseguindo na fé, caminhando na fé, andando na fé. E é isso em que nós vemos em uma pessoa que tem um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é, de fato, substituído pelo coração de pedra por um coração de carne. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de pensar com vocês quais são os desejos de um coração regenerado. Quais são os desejos de uma pessoa que teve o seu coração transformado, que teve o seu coração substituído pelo um coração fiel, pelo um coração cristão. E o primeiro desejo que nós vemos é o desejo de ganhar a Cristo. No verso de número 7 e 8, Paulo fala: mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Primeira coisa que nós vemos, o primeiro desejo de Paulo é o desejo de ganhar a Cristo. Queridos, e vale a gente pensar aqui que Paulo, ele desejava ganhar a Cristo, mas é algo contraditório, né? Porque nós cremos que nós recebemos a Cristo de graça. Então por que Paulo ele queria ganhar a Cristo? Por que Paulo queria ganhar a Cristo? A pergunta que fica para nós. Mas ele queria ganhar a Cristo, queridos, porque ele entendia que ele recebeu a graça da salvação de graça. Mas ele queria ganhar a Cristo porque ele entendia também de que essa graça que ele recebeu de graça, que é a salvação, ele tinha uma dádiva imensa com Deus para poder pagar. No coração de Paulo, na mente de Paulo, ele entendia que nada que ele fizesse, nada que ele falasse, nada que ele pudesse dar a Deus substituiria a grande dádiva da salvação. Então por isso que ele fala que ele queria ganhar a Cristo, que ele queria se esforçar para ganhar a Cristo, porque ele entendia que nada que ele fizesse, nada, pagaria
o preço da salvação que ele havia recebido. Então esse desejo de Paulo de ganhar a Cristo era justamente porque ele entendia de forma profunda por quê e por quem ele foi salvo. Paulo, ele vivia como religioso, ele era perseguidor dos cristãos, ele tinha um alto cargo ali dentro do povo judeu, mas ele largou tudo para poder seguir a Cristo. Ele perdeu tudo para poder seguir a Cristo. E ele nos mostra que esse desejo dele de ganhar a Cristo nos revela pelo menos 4 coisas aí, que é uma reavaliação dos nossos desejos. No verso de número 7 ele fala: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, uma pessoa que deseja ganhar a Cristo, ela tem uma reavaliação do que é os seus valores. Ela tem uma reavaliação dos seus valores. O que aquilo era considerado como ganho para ele, ele já entendeu que não valia mais a pena, não tinha mais sentido. O que para nós anteriormente, ficar nas noites curtindo, se divertindo, bebendo alguns, né? Isso para nós já não tem mais sentido. Isso para nós já não tem mais nenhum valor. Aquilo que algumas pessoas achavam que a sua vida profissional era mais importante do que tudo, muitas das vezes ela não deixa de se importar com isso, mas esse é um segundo valor para ela. Já não é mais prioritário na vida dela. E Paulo, ele redefiniu o que era um valor para ele. Mas uma segunda coisa que Paulo fez aí é o reconhecimento do supremo valor de Cristo, no verso de número 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo, ele entendeu que o valor supremo de todas as coisas estava em Cristo, estava em Jesus, estava em ganhar a Cristo, estava em ganhar a maior bênção que alguém poderia ganhar, que era Jesus Cristo. Mas ele também nos mostra uma terceira questão, que é a renúncia consciente. Por quem perdi todas as coisas, no verso de número 8 ainda. Ele renuncia tudo, queridos, ele renuncia a sua vida, ele renuncia os seus valores, ele renuncia as suas honras, ele renuncia o seu cargo político, ele renuncia tudo por causa de Cristo. Isso ele nos mostra que foi um grande avanço na vida. Alguns vão falar assim: Paulo retrocedeu, Paulo começou a andar para trás. Os amigos dele, mundano, poderiam ter dito isso, mas de fato que Paulo estava avançando na vida cristã, porque ele perdeu o seu bom nome, a sua honra, perdeu aí o seu lugar de posição ali. Ele foi até preso, mas mesmo assim ele diz que tudo isso foi como ele considerasse como esterco. No verso de número 8, no final, ele fala que todas essas coisas é um desprezo para ele, todas essas coisas que ficaram para trás. Ele fala: considero tudo como esterco. E ele tem, por último, aí um desprezo pelas coisas que ficaram para trás. Queridos, Paulo, ele nos dá uma aula dentro do que é ganhar a Cristo aqui. Uma última questão que ele relata é sobre esse desprezo de todas essas coisas em que ele deixou para trás. Paulo deixou tudo isso e ele não olha para trás e pensando assim: não, como eu era feliz antigamente, como eu era feliz naquela minha vida promíscua, como eu era feliz naquela minha vida de bebedeira, de idolatria. Muito pelo contrário, ele olha para trás e fala que ele despreza, que ele considera como esterco tudo aquilo que ficou para trás na vida dele. Ele não pensa em momento algum em voltar para trás. Talvez, queridos, nosso olhar para trás sirva somente para nos mostrar para onde mais nós não queremos ir, para onde nós não queremos retornar. Mas, prosseguindo um pouco aí, Paulo nos dá um segundo desejo de um coração regenerado, que é o desejo de ser encontrado em Cristo. No verso de número 9 ele fala assim: e ser encontrado nele, tendo a minha própria justiça, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo tinha um segundo desejo aqui, queridos, que era ser encontrado em Cristo. Paulo queria ser encontrado em Cristo porque ele se via seguro, totalmente seguro em Cristo, totalmente seguro nele. Talvez seja semelhante a Noé quando ele entra para a arca. Noé estava seguro naquela arca diante da tempestade. Talvez seja semelhante a uma joia guardada dentro de um cofre. Talvez seja semelhante a um bebê recém-amamentado por sua mãe que se encontra seguro nos braços
da mãe. Paulo estava seguro. Ele diz que ele está seguro em Cristo. Como se ele estivesse totalmente satisfeito, pleno, porque ele entendia que ele estava em Cristo, porque ele entendia que nada o tiraria das mãos de Cristo. Queridos, e isso é algo que a gente deveria pensar diariamente. Porque quando nós somos encontrados em Cristo, nós estamos seguros nele. Nós estamos totalmente satisfeitos nele. Paulo ele vai falar que ele estava como Noé na arca. Ele estava ali, aquela tempestade lá fora, aqueles bichos ali dentro, aquele mar se revoltando, mas ele estava seguro dentro da arca porque ele estava nos braços de Cristo. E é isso que Paulo nos fala, que ele deseja ser encontrado em Cristo. Quando nós pensamos em ser encontrado em Cristo, é justamente aquilo que nós precisamos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu quero ser encontrado em Cristo, o mais próximo possível em comunhão. Se eu sou aceito por Deus, se eu sou aceito em Cristo, se eu sou justificado, se eu sou justificado, eu sou justificado em Cristo, se eu sou santificado, eu sou santificado pelo Espírito de Cristo. Para Paulo, estar em Cristo era se sentir plenamente pleno, satisfeito, feliz. E ele revela para nós, dentro desses versos, quatro coisas que é, de fato, importante. Primeiro é a justiça rejeitada. Ele fala, eu não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Paulo rejeita qualquer justiça que fosse dele, diretamente dele. Paulo rejeita tudo o que ele pudesse fazer com seus próprios braços. Paulo rejeita aquilo que ele mesmo faz com suas próprias forças. Paulo entendia que a suficiência que ele tinha era uma suficiência em Cristo. E ele vai falar uma segunda razão aí, a justiça recebida. Ele fala, mas a que vem por meio da fé em Jesus Cristo. Ele não se apegava na sua justiça própria, mas ele se apegava na justiça que vinha de Cristo. Paulo entendia que a justiça que ele vivia, a justiça que ele fazia, não era uma justiça que poderia se apegar, não é uma justiça que poderia se firmar em Cristo. Por isso que nós não acreditamos na salvação pelas obras, e por isso que nós acreditamos que uma vez salvo e salvo para sempre. Porque a nossa justiça, Paulo está dizendo aqui, eu não confio na minha justiça, eu não confio no meu braço, eu não confio na minha força, eu não confio no meu poder. Mas por que eu acredito que uma vez salvo e salvo para frente? Porque eu confio o que Paulo está falando, porque eu confio na justiça de Cristo. Ele é que salva, ele é que me mantém salvo do começo até o fim. Não é por causa de mim, não é porque eu faço, é por causa dele, por meio dele. E ele vai falar com uma terceira coisa, a fonte da justiça que procede de Deus. Essa fonte dessa justiça não procede de Paulo, não procede de Pedro, não procede de nenhum outro, procede de Deus. Por isso nós acreditamos, queridos, que nós não perderemos a nossa salvação, porque nós acreditamos num Deus que nos salvou e que nos manterá firmes até o fim. Isso é o chamado da justificação pela fé. Não é ser soberbo de falar, ai Cássio, eu posso errar, eu posso pecar, que eu vou continuar salvo. Não, não tem nada a ver com isso. Um coração transformado, se é que você está entendendo tudo que eu estou falando até aqui, é um coração que tem satisfação em Cristo. E nessa satisfação, confia na justiça de Cristo. Nessa satisfação, quer ganhar a Cristo. E nessa satisfação, se encontra no seio de Cristo, que é Ele que nos dá segurança. Não é nós. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso desejo, mas é o desejo de Cristo em nós. E por último, ele fala o fundamento da justiça, que é baseado na fé. Paulo vai falar que tudo o que ele faz não é simples, esse ser encontrado em Cristo não é por causa dele, é por causa da justiça de Cristo. E quando o dia de Cristo chegar, o dia de Deus, o dia que Jesus resolver buscá-lo, ele quer ser encontrado em Cristo, ele quer ser encontrado em Deus. A pergunta que eu faço para você, queridos, se Jesus voltar hoje, se essa noite Cristo decidir te buscar, ele vai te encontrar em Cristo, ele te encontrará em Cristo, ele te encontrará nos braços do Senhor, ele te encontrará em Deus. Em Cristo, a lei já não tem mais reivindicação sobre mim, sobre você. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos seguros. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos satisfeitos. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos plenamente seguros.
em Deus. Porque em Cristo nós encontramos Deus como um pai, mas fora de Cristo nós encontramos Deus como um inimigo. É pesado, é difícil de entender, mas de fato é a realidade. Somente em Cristo, como alguns gostam de dizer, né, todos nós somos filhos de Deus. Há controvérsias. Só são filhos de Deus aqueles que professam a paternidade de Deus, a paternidade de Cristo. Nós somos criaturas de Deus, todos nós somos realmente criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, na sua expiação, na morte expiatória de Cristo, e confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas Paulo, ele prossegue. Ele prossegue dizendo mais um dos motivos dele desejar tanto a Cristo, e é o desejo de conhecer a Cristo, no verso de número 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Não é apenas saber, ouvir sobre Cristo, mas é ter comunhão com Ele, é ter satisfação nele. Talvez essa palavra vai ser repetida aqui até o final. Satisfação em Cristo. Desejo de Cristo, amar a Cristo. Paulo, ele não desejava conhecer a Cristo de forma intelectual, porque Paulo já o conhecia. Talvez Paulo tenha sido um dos homens em que mais conheceu a Cristo, na verdade. Em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 12, ele vai narrar que houve um homem que foi arrebatado aos céus, que teve revelações indizíveis, que para eles não poderiam ser faladas. Ou seja, e esse homem era Paulo, e ele vai falar que aquilo ali ele não podia nem mensurar, nem falar, de tão grandiosas que eram. Paulo tinha tido a revelação de Cristo tão profunda, mas tão profunda, que sequer ele mensurou para nós em seus escritos. Mas ele dizia que ainda queria conhecer a Cristo. Ele dizia que ainda queria conhecer a Cristo, desfrutar de Cristo, meditar em Cristo, se aprofundar em Cristo. E às vezes nós conhecemos Cristo de forma tão rasa e dizemos que conhecemos tudo sobre Ele. Dizemos que conhecemos muito sobre Cristo. Paulo, ele entendia que tudo que ele conhecia era simplesmente parte, era simplesmente algo ainda faltando pedaços. Ele entendia que muito mais profundo do conhecer de Cristo, ele tinha para conhecer, ele tinha para entender. Paulo, ele tinha tanta, mas tanta clareza daquilo que ele acreditava, que ele vai falar em Romanos 9, Romanos 2, na verdade, 16, que ele pregava o meu evangelho. Paulo vai falar assim, do meu evangelho. Ou seja, Paulo, ele tinha tanta intimidade com Cristo, que ele já tinha dito que o evangelho era um evangelho dele. Isso é algo que a gente precisa de, todos os dias, buscar, queridos. O conhecimento de Cristo, se satisfazer em Cristo, se deleitar em Cristo, buscar Cristo. Paulo, ele não tinha nada para poder falar a não ser Cristo e aquele crucificado. Paulo não ia aos judeus, ele não ia aos jovens, ele não ia aos gregos com outras mensagens diferentes. Tanto que ele vai falar em 1 Coríntios, que ele não foi, 1 Coríntios capítulo 2, 1 e 5, que ele não foi aos homens com mensagem persuasiva ou com sabedoria humana, mas muito pelo contrário, ele foi com o poder de Cristo Jesus, anunciando a palavra. Paulo não foi buscar saber deles nenhum tipo de coisa. Paulo não foi adulterar o cristianismo, o evangelho, para poder fazer com que eles aceitassem a mensagem. Muito pelo contrário, Paulo foi com o poder de Jesus pregar a palavra. Hoje nós vemos que as igrejas, elas têm buscado meios para poder adequar o evangelho, adequar a palavra de Deus. De fato, a única coisa que eu posso dizer é que cada uma dessas pessoas irão pagar por tudo que elas têm feito com a palavra de Deus. Não somos nós, queridos, nós não somos responsáveis por encher a igreja. Isso quem vai fazer é Deus. Deus é que vai encher essa igreja se for da vontade dele. Nós temos que pregar a palavra, anunciar o evangelho, e o resto é consequência. Nós temos que manter fiéis àquilo que nós acreditamos. Como eu disse anteriormente, a nossa crença e a nossa prática, muitas das vezes, está numa linha muito tênue.
E nós estamos querendo ceder, muitas das vezes, a essa grande massa, mas nós não podemos, porque nós acreditamos em um único evangelho, nós não acreditamos em outro. Paulo, ele vai falar que ele não foi com sabedoria humana, ele foi com conhecimento e com poder de Deus. A grande verdade, queridos, é que essa paixão, que esse desejo de conhecer a Deus, ela reflete naquilo que nós amamos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós ansiamos. Esse prazer de se desfrutar em Deus reflete o que nós queremos para nossas vidas. Veja, talvez você tenha um certo desejo por algo, é aquilo que você deseja, você busca conhecimento, você busca se aprofundar, você busca se aperfeiçoar. Está ali a minha esposa, a Edilane, a própria Luciana, estudaram direito, eu acho que a irmã ali também, e elas liam livros, mais livros que a gente fala assim, misericórdia, irmã, está amarrada. E elas se aperfeiçoaram naquilo de tal forma que elas conseguem citar até mesmo códigos penais, né, eu nem sei falar agora, das leis ali que você fica abismado. E isso era um desejo que elas tinham, se aperfeiçoaram, se aprofundaram. E muitas das vezes nós, em qualquer outro tipo de assunto, né? O irmão estudou, que é dentista, a irmã ali também que se formou agora, aqueles que estudam educação física, todos eles se aperfeiçoam naquilo que eles buscam para suas vidas. Mas o mais interessante de tudo isso, queridos, é que nós dizemos acreditar num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que transforma, num Deus que regenera corações. Mas nós não queremos conhecer esse Deus. Nós não buscamos conhecer esse Deus. Nós não queremos se aprofundar nesse Deus. Eu te falo uma coisa, tudo isso é muito importante, nós nos aperfeiçoarmos nas nossas profissões. Suma importância. Mas eu te pergunto, quando é que nós vamos nos aperfeiçoar no conhecimento de Cristo? Quando é que a nossa paixão vai deixar de ser o futebol, vai deixar de ser o cinema, vai deixar de ser o esporte, vai deixar de ser a política, vai deixar de ser a música para ser o conhecimento de Cristo? Quando é? Será, queridos, que quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar em Cristo? Essa é a pergunta para nós. Nós acreditamos na graça salvadora de Cristo, nós acreditamos que Cristo nos salvou, e como eu disse, muitas das vezes nós nos apegamos a essa salvação dele, na qual nós não perdemos, para poder viver relaxadamente. Mas eu te digo outra coisa, se você não se satisfaz no Deus que você acredita, você pode duvidar da sua salvação. Você pode duvidar de que você teve um coração regenerado de fato. Porque só aqueles que tiveram um coração regenerado, um coração transformado, vai se deleitar em Cristo de maneira profunda, de maneira intensa. Paulo, ele nos mostra que a sua transformação, ela foi uma transformação completa. Se a gente lê as cartas de Paulo, talvez não teria somente esses desejos na qual eu vou citar para vocês, teria muitos outros. Desejos na qual a gente não conseguiria nem listar. Mas a verdade é que Paulo, ele deixou tudo para trás para servir a Cristo. E hoje eu nem encorajo você a deixar tudo para trás para servir a Cristo. Muitas das vezes eu fico pensando isso. Esses dias eu até comentei com a Bruna. Falei assim, amor, vamos para a África ser missionário? Aí ela pegou, né, entrou na brincadeira, vamos. Eu peguei e falei assim, se eu falar que vou mesmo, quero ver se você vai. Mas só que de fato, se a gente olha para esses grandes homens na qual largaram tudo para poder servir a Deus, a gente fala, a gente está fazendo muito pouco. A gente está fazendo muito pouco, e muitas das vezes ainda esse pouco para nós é penoso, é difícil, é uma labuta intensa. Talvez, queridos, talvez a única vez que eu me recordo que eu li na Bíblia de que Deus fala de forma audível no Novo Testamento foi quando ele diz a Jesus, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho deleite, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho satisfação. O próprio Deus falou que ele tinha satisfação em Jesus, no Filho. Nós precisamos começar a nos satisfazer em Cristo, a nos encher de Cristo, a sermos transformados por Cristo. E só assim, queridos, nós vamos ter um avanço na nossa vida cristã. Não só na vida cristã, a nossa igreja vai avançar também. Porque nós caminhamos junto, Efésios 4:13.
né? Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte faz a sua função. Na medida que cada parte se enche de Cristo, todos começam a fazer sua função, e nós vamos crescer nele. Mas, prosseguindo um pouco, Paulo nos mostra que esse conhecer de Cristo tinha duas coisas prioritárias para ele, que é o experimentar do poder da ressurreição de Jesus. E segundo, é identificar com seus sofrimentos. Paulo, ele tinha esse desejo tão profundo de conhecer a Jesus, que ele entendia que esse poder da ressurreição dele era aquilo que refletia na vida dele. Paulo viu a Jesus. Paulo não foi simplesmente um cara que não viu, ele viu a ressurreição de Jesus, ele viu Jesus crucificado, acredito, que ele estava ali, e ele também viu Jesus vivo novamente. Alguns dizem que foi uma visão, eu não acredito que tenha sido uma visão, eu acredito que Jesus desceu e conversou com Paulo frente a frente, porque dizem em Atos que os apóstolos, eles precisavam ter visto Jesus. Então Paulo foi um apóstolo que viu a Jesus. E diante disso a gente vê que Paulo acreditava de tal forma na ressurreição que ele vivia nessa esperança para ele também. E ele também identificava com seus sofrimentos, porque ele falava que ele queria sofrer por causa de Cristo. Sofrer por causa de Cristo. Hoje nós não aguentamos um puxão de orelha por causa de Cristo. Hoje nós não aguentamos uma correção por causa de Cristo. Hoje nós não aguentamos alguém falando que nós estamos errados em Cristo. Mas, prosseguindo um pouco mais adiante, um quarto desejo de Paulo é o desejo de ser igual a Cristo. Está acabando aqui, viu, queridos? Desejo de ser igual a Cristo. Verso de número 10. Tornando-me como ele na sua morte. Não existe um coração regenerado que não queira ser parecido com Cristo. Queridos, não existe um coração regenerado que não queira ser parecido com Cristo. Essa é a grande verdade. As pessoas que foram transformadas, elas não querem mais parecer com o mundo, ser bem vistos pelo mundo, ser bem quistos pelo mundo. Elas querem ser bem vistas pelos homens e mulheres de Deus, e por Deus, prioritariamente. Paulo, ele não achava que era suficiente somente ter ganhado a Cristo, estar sendo encontrado em Cristo, mas conhecer a Cristo. Ele também queria ser igual a Cristo. Talvez, querido, tudo que eu falar aqui vai remeter àquilo que nós já sabemos. Paulo, ele foi um grande imitador de Jesus. Paulo foi um imitador de Jesus, na qual ele falava assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje, para nós, é difícil, né, pastor Júnior? Falar assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na verdade, a gente pode até falar, mas a gente tem que falar com uma correção aí. Mas, ó, quando eu errar, irmãos, não vai me errar junto, não. Pode imitar a Cristo, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, nós temos defeitos, queridos. Eu tenho inúmeros defeitos. Se você sentar com a minha esposa ali, talvez ela vai passar pano para mim, mas só que eu tenho muitos defeitos, muitos. Então a gente precisa de entender que não só eu, né, os pastores têm muitos defeitos também, a qual nós não sabemos, mas tem. Mas então a gente tem que entender que, por mais que a gente fale, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós precisamos de viver nessa ideia de ser um imitador de Cristo, de fato. E Paulo, ele vivia isso na prática. Paulo largou tudo por causa de Cristo. E Paulo nos mostra que ser igual a Cristo reflete na profundidade dessa identificação. Paulo tinha uma profundidade de identificação com Cristo, porque ele queria passar por todos os seus sofrimentos como Cristo passou. Ele queria viver aquilo como Cristo viveu. Ele queria ser perseguido também pelo nome de Cristo. Ele queria ser açoitado por Cristo. Como eu disse aqui no primeiro ponto, ele queria ganhar a Cristo, mas esse ganhar a Cristo para ele tinha que refletir algo penoso para ele. É meio que fosse algo, como é que chama aqueles termos das pessoas que gostam de sofrer? Masoquista, né? É como se Paulo fosse masoquista de Cristo ali. Isso não é aconselhável para ninguém hoje, mas é o que Paulo nos mostra, que ele tinha prazer no sofrimento por Cristo. E, queridos, aqui eu falo dessa forma, mas só que se a gente parar para pensar, Paulo, ele não tinha prazer simplesmente de sofrer por sofrer, mas é porque ele amava a Cristo de tal ponto, e ele entendia que ele ganhou algo tão, mas tão valioso, que para ele
Nada mais fazia sentido, só Cristo fazia sentido. É nesse ponto que a gente precisa de entender o porquê Paulo vivia de forma tão radical. Porque ele entendia que a vida dele foi uma vida que ele recebeu um tesouro que nada poderia comprar, nada poderia pagar. E ele também nos mostra que ser igual a Cristo reflete uma morte para o pecado. Nós precisamos renunciar a todos os nossos pecados, as nossas dificuldades, começar a abandoná-las. E quando eu falo pecados, queridos, eu não falo dos pecadões, os pecados mais pesados, porque esses, muitas das vezes, é até fácil para a gente abandonar. Pecado da imoralidade, pecado da pornografia. Eu digo que é fácil, entre aspas, claro, mas eu falo dos pecados pormenores, que é a fofoca, que é a divisão, que é a contenda. Esses pecados que são os pecados que mais atacam as igrejas hoje. Eu acho que a gente tinha que tomar um choque de sinceridade, sabe? E as coisas que nos incomodam, chegar para os irmãos e falar, olha, irmão, eu não gostei disso não. Sabe, a gente tem que ser mais estilo alemão, porque os alemãos são secos, são diretos com as coisas. Nós precisamos disso. Hoje nós vivemos uma geração mimimi. Tudo que nós falamos gera dificuldades. Eu falei, não sei com quem eu estava falando ontem, a gente tem que pisar em ovos para conversar com as pessoas hoje. E de fato é verdade, não é só com as pessoas, é dentro da igreja. E nós, queridos, precisamos de mudar nossa mentalidade, ter uma mentalidade de Cristo. Nós vamos machucar pessoas, as pessoas vão nos machucar, mas isso não pode dividir a igreja de forma alguma. É esses pecados pormenores que eu acho que Paulo quer tratar, porque os maiores, esses aí, é mais fácil. Renunciar o eu, renunciar a sua vontade, renunciar a nossa vontade da carne, renunciar aos nossos desejos carnais. E também, queridos, Paulo nos mostra que é um caminho de humildade ser igual a Cristo. Talvez esse seja o que nós mais precisamos, ser humildes, a ponto de vestir a carapuça de Cristo, de Filipenses 2, 8. Ele, que não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar. Ele fala assim, eu sou Deus, mas eu não vou me apegar nisso. E muito pelo contrário, ele se humilhou e se entregou e morreu uma morte de cruz por nós, queridos. Hoje a gente não tem coragem de ser humilde a ponto de pedir perdão por aquilo que nós erramos. É interessante quando o próprio Zaqueu se converte, ele fala com Jesus assim, que se ele roubou, ele não disse que roubou, mas se ele tivesse roubado, ele devolveria 3 vezes mais. Ou seja, ele está se retratando, porque ele entendia que ele tinha um coração transformado naquele momento. Ele foi humilde a ponto de falar assim, olha, eu acho que eu não roubei, mas se eu roubei, eu vou devolver 3 vezes mais de todas essas pessoas. E às vezes nós precisamos disso. Nós não estamos errados nos nossos posicionamentos, mas nós precisamos de voltar, dar um passo para trás, para que nós consigamos avançar 2. Nós precisamos de ser humildes, como Paulo, como Jesus. Talvez é o que nós precisamos hoje, queridos. E mais uma coisa, caminhando aqui para o fim, mas um penúltimo desejo de Paulo é o desejo de engrandecer a Cristo. Filipenses 1, 22 e 20 e 22, ele fala assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, então já não sei mais o que escolher. Filipenses 1, 20 e 22. Paulo tinha um desejo único e exclusivo, que era o desejo de engrandecer o nome de Cristo. E como Paulo fazia isso, queridos? Como Paulo engrandecia o nome de Cristo? Ele glorificava em todas as circunstâncias. No verso de número 20 ele fala, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo entendia que a vida, a morte, tudo era para a glorificação do nome de Jesus. Tudo que ele fazia era para a glória de Cristo. Tudo que ele fazia era para engrandecer o nome de Cristo. Tudo que ele fazia era para exaltar o nome de Cristo. Paulo, ele vivia numa perspectiva elevada do que é ser crente. Paulo vivia numa perspectiva elevada do que é ser crente. Eu não digo
talvez a gente fale elevada porque para nós é algo extraordinário, né, quando a gente lê e pensa, mas era uma atitude comum. Se a gente lê Atos 2, a partir do verso 42, por exemplo, a gente vê que eles tinham todos o mesmo pensamento, e que cada um ali começaram a vender as suas propriedades e repartiam com os outros que não tinham nada. E eles tinham um pensamento de comunidade, um senso de comunidade grandioso. A verdade é que crente regenerado, ele é um crente que pensa em glorificar o nome de Jesus. E Paulo não foi diferente. Se Paulo escreveu, se Paulo pregou, se Paulo apanhou, se Paulo foi preso, foi tudo para glorificar o nome de Cristo. E ele também nos mostra uma segunda questão de glorificar o nome de Cristo, que é tendo Cristo como centro da nossa existência. Aqui no verso de número 21 ele fala que para mim o viver é Cristo. Cristo era o centro da existência de Paulo, nada mais fazia sentido para Paulo, somente Cristo. Para ele o viver era Cristo. Cristo era a fonte da vida de Paulo. Paulo, queridos, ele não se entristeceu quando ele foi preso, Paulo não se entristeceu quando ele foi açoitado, Paulo não se entristeceu quando ele foi maltratado, Paulo não se entristeceu quando ele foi caluniado, Paulo não se entristeceu quando ele foi perseguido. Paulo se entristeceu por uma única razão: quando começaram a adulterar o Evangelho, quando começaram a adulterar a mensagem. Foi o único motivo que fez Paulo se entristecer, Paulo se irar, Paulo ficar revoltado. Foi quando mexeram na mensagem de Cristo. Foi quando denegriram a palavra de Cristo. Paulo, ele refletia de tal forma o viver Cristo, que ele tinha um único pensamento. Poderiam fazer tudo com ele. Poderiam caluniá-lo, poderiam açoitá-lo, poderiam maltratá-lo, poderiam bater nele, poderiam persegui-lo. Mas não mexa na mensagem do Evangelho, mas não mexam em Cristo, mas não toquem no nome de Cristo. Essa era a centralidade de Paulo, esse era o desejo de Paulo, esse era o único motivo que fez Paulo se entristecer e se irar. Mas ele também nos mostra que é encarando a morte como ganho, que ele diz, para mim o morrer é lucro, no final do verso de número 21. Paulo, ele entendia que a vida, a morte, nada para ele fazia sentido, se não fosse para exaltar o nome de Jesus. E o morrer para ele era um lucro. Morrer para ele era um lucro, porque ele vai mostrar que ele estaria com Cristo, ele estaria nos braços do Senhor. Aquilo que nós falamos, eu costumo falar brincando com a minha esposa, quando ela falava para me vender a minha moto, vende a moto, porque essa moto não dá não, você vai cair de moto, vai morrer. Eu falei assim, amor, se eu morrer eu vou estar com Cristo, minha filha. Eu não quero tristeza não, eu quero vocês fazem um churrasco aí que eu vou estar com o Pai lá. Ó. Então, o morrer é Cristo. De fato, a gente não pode brincar com a nossa vida. Claro, né? Não é ser imprudente. Mas só que a grande verdade é que se nós morrermos, nós não estaremos no braço do Pai. E essa é a nossa felicidade. Não é que eu queira ir rápido, mas Deus sabe dos dias em que nós iremos. Deus sabe que os nossos dias estão contados. Então tudo é de acordo com a vontade dele. E Paulo entendia de forma veemente isso, que morrer é lucro. Mas, seguindo para o meu último ponto, para poder finalizar, o último desejo de um coração regenerado é o desejo de estar com Cristo. No verso de número 23, Filipenses 1, 23, ele fala, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo, ele tinha o desejo de estar com Cristo. E é interessante que a gente pensar, né, como eu citei aqui, a gente não quer ir embora, né, a gente não quer morrer rápido. Eu acho que ninguém quer. Mas é um paradoxo, se a gente parar para pensar. Porque nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que desfrutamos da presença de Deus, nós dizemos que queremos estar com Deus, mas ninguém quer morrer. É interessante a gente pensar nisso, queridos, porque estou vendo os rostinhos rindo aí, mas é verdade, é interessante pensar nisso, porque Paulo ele também vivia esse dilema. Paulo vivia esse paradoxo, só que a ideia de Paulo era o seguinte, ele queria morrer e estar com Cristo. Esse era o desejo profundo do coração dele. Estar com Deus, reinar com Deus, viver com Deus, desfrutar plenamente da presença de Deus.
Mas o dilema da vida dele era, se a minha vida gera edificação para os irmãos, você pode ler aí na continuação do capítulo de número 1, a partir do verso 21 ao 23 e 24, que ele vai falar que se ele permanecer no corpo gera alegria, gera encorajamento, gera força, encorajamento e enriquecimento na vida dos irmãos, então ele preferia ficar. Porque ele sabia que ele ficando, ele conseguiria glorificar a Deus na vida dos irmãos. Então o dilema de Paulo era esse. O desejo era ele ir embora. Mas como ele não ia, ele queria ficar para encorajar os irmãos, para fortalecer os irmãos, para dar graça aos irmãos, para compartilhar dons e bênçãos com os irmãos. Esse que era o dilema da vida de Paulo. Era a tensão interior com o desejo de partir, com o desejo de estar com Cristo. Mas ele entendia que a superioridade de tudo isso era desfrutar plenamente do estar com Cristo. Queridos, eu vou finalizar trazendo para nós essa reflexão. Nós vivemos um mundo cheio de desejos, cheio de anseios, cheio de vontades, cheio de entusiasmos. E o que Paulo nos chama a pensar hoje é que esse coração que foi transformado, esse coração regenerado, esse coração que foi mudado por Cristo, é um coração que tem um desejo de ganhá-lo, que tem um desejo de ser encontrado nele, que tem um desejo esqueci o próximo ponto, de conhecer a Cristo, de ser igual a Cristo, de engrandecer a Cristo, de estar com Cristo. Então eu acho que a gente precisa de desenvolver isso na nossa vida. Esses desejos na nossa vida. Eu acho que nós precisamos de ser encorajados por Paulo diante desses desejos. Porque Paulo, ele nos dá uma aula do que é ser crente. E eu digo mais para vocês, queridos. Não é Paulo um ser superior, uma espiritualidade maior. Paulo só era crente. Crente convertido. Não era crente nominal. Ele era um crente convertido. O desafio para nós, hoje, é de estreitar essa linha tênue entre o crer e entre o praticar, entre a ortodoxia e a ortopraxia. Alargar essa ponte dentro do crer e dentro do viver. Nós precisamos de alargar essa ponte, porque hoje nós vivemos essa linha tênue entre crer e viver. É muito raso, é muito profundo, é muito frágil a nossa crença com a nossa prática. Então nós precisamos de alargar isso, viver uma fé cristã genuína, verdadeira, inteira, que se satisfaz em Cristo. Amém? Bem, vamos nos colocar de pé e orar. Queridos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai,